Então, nesse momento, eu quero refletir na palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, ou que você acompanhe a leitura, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2. Eu quero trazer para a nossa meditação, diante daquilo que estamos vivendo hoje no Brasil e nas nações, porque essa crise não é do Brasil, essa crise ela é mundial. Então, diante desse tempo de crise, eu estou perguntando muito a Deus, viu, irmãos? Eu tenho questionado muito, viu, Valber? É o Senhor em casa, Eric. Eu tenho falado, Deus, qual o propósito disso tudo, viu, Márcio? Eu falo, Deus, qual o propósito? Por que o Senhor permitiu? O que está acontecendo? Quais os sinais que estão acontecendo aí no mundo espiritual que nós aqui agora não discernimos, nós não compreendemos aqui agora? E eu me recordei dessa palavra de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 41, ok? Vou ler a partir do verso 39, que apresenta Jesus no meio dos doutores. Essa é a epígrafe do texto, e nós vamos ler até o verso 52, tá bom? Para a nossa meditação. E diz assim o texto: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Queridos, o que é que nós temos aqui que nos chama muito a atenção dentro desse texto? Nós temos um casal que perdem um filho de apenas 12 anos, 12 anos de idade. Então, a gente pensa, eu como pai, vocês como pais, Valber, Fabi, Nil, Wilson, Rogério, a gente fica pensando, como pode perder o filho? Acontece nas praias, às vezes, acontece no shopping. Criança, né? Criança corre, criança às vezes se distancia dos pais, e eles perderam Jesus. José e Maria perderam Jesus. A gente não está falando de uma criança comum, a gente está falando de Jesus. E aí, quando eu leio esse texto e tentando entender o que é que Deus tem permitido acontecer às nações, eu entendo que nós perdemos Jesus no caminho, assim como José e Maria o perderam. Eu acredito que a Europa perdeu Jesus no caminho, porque a Europa é o berço do protestantismo. A Europa deu as costas para Deus. A igreja brasileira perdeu Jesus no caminho. Muitos de nós perdemos Jesus no caminho. Muitos de nós que outrora estávamos na presença do Senhor, porque o perdemos no caminho, nós nos desviamos da casa do Pai. Por quê? Perdemos Jesus ao longo da caminhada.
Olhamos para as pessoas, olhamos para tudo menos para Jesus. O texto então nos mostra José e Maria perdendo Jesus quando voltaram da festa. Quando eu penso que as pessoas podem perder Jesus ao longo da caminhada, assim como as nações o fizeram, assim como o Brasil fez, a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que quando nós esquecemos que Jesus deve ser o centro das atenções nossas. José e Maria, eles foram à festa e eles notaram de tudo, celebraram, cultuaram, adoraram, fizeram tudo, olharam para tudo menos para Jesus. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão vivendo uma vida religiosa porque perderam Jesus no caminho. São pessoas que estão vivendo a religiosidade, defendendo religião. Irmão, quando a gente vê a pessoa defendendo a religião, mas não consegue defender Cristo, porque o que fizeram com o nosso Cristo na apoteose no último carnaval, a gente vê, a gente nota o quanto perderam Jesus no caminho, o quanto se distanciaram do Senhor. Então a primeira lição que nós entendemos aqui nesse texto, de quando perdemos Jesus ao longo do caminho, é quando nós nos esquecemos que Ele deve ser o centro das atenções. A gente precisa parar de falar mal de igreja, a gente precisa parar de falar mal de pastor, a gente precisa parar de falar mal das pessoas, a gente precisa parar de falar mal da liturgia, do culto, da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, pare de olhar para mim e para as pessoas, quando na verdade você precisa olhar para o Senhor. E se eu falhei com você, e você perdeu Jesus ao longo da tua caminhada, se distanciou do aprisco, se distanciou dos caminhos do Senhor, eu te peço perdão aqui no altar. Eu te peço perdão e digo para você: volta para Jesus antes que Ele volte. Você precisa voltar correndo para Jesus antes que Ele volte, porque se Ele voltar e você não voltar para Ele, vai ser ruim demais para você. Então, se o problema foi alguma coisa que a igreja te fez, eu te peço perdão em nome da igreja. Se foi alguma coisa que eu te fiz, eu te peço perdão. E eu digo para você: olhe para Jesus. Jesus precisa ser o centro. A nossa adoração, ela tem que ser cristocêntrica. O nosso culto precisa ser cristocêntrico. A gente precisa apontar para Jesus o tempo todo. Precisamos apontar para Jesus. Irmãos, a igreja brasileira perdeu Jesus no caminho. Sabiam disso? A igreja brasileira perdeu Jesus no caminho. Por quê? Porque há muito tempo a gente não prega sobre o arrebatamento da igreja. Há muito tempo não se prega sobre o inferno, sobre o céu, sobre vida e morte. É muita pregação de prosperidade, é muita pregação de milagres. As igrejas estão cheias de pessoas que estão em busca dos milagres, quando na verdade você precisa vir para a igreja, precisa buscar a Jesus por causa de Jesus. Não é pelo que Ele pode proporcionar, não é pelo que Ele pode te dar, não é pelo que você quer receber, mas é pelo que Ele é. Ele é o Senhor dos senhores. Obrigado, filho. Ele é o Senhor dos senhores. E a palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que Ele é o centro, que Ele é o centro das atenções, que Ele é o único que deve ser adorado e glorificado. Então, eu entendo que Deus tem permitido isso tudo acontecer, irmãos, no Brasil e no mundo, porque nós perdemos Jesus no caminho. Primeiro, porque deixamos de olhar para Ele, deixamos de olhar para Jesus e tê-lo como centro das atenções. A Europa está sofrendo, está sendo castigada demais. Por que é, irmãos, que está acontecendo isso? Porque deram as costas. Nós, a humanidade deu as costas. A humanidade se afastou do Senhor, e Deus está permitindo isso tudo acontecer para nos chamar de volta. A igreja nunca orou tanto. Eu tenho tirado um tempo de oração em casa com a minha família, irmãos, que é direto, diariamente, vira e mexe, eu pego minha esposa orando, eu estou orando, as crianças, a gente está buscando ao Senhor durante o dia, porque nós temos o dia inteiro trancado dentro de casa para orar, para buscar, para adorar.
E aí vai se cumprir o quê? O que você está vendo aqui no telão, ó, o ano do avivamento. Quando na virada de 2019 para 2020, eu pedi ao Senhor, Senhor, o que vai acontecer em 2020? Deus falou comigo, o ano do avivamento. Depois dessa tragédia, a igreja brasileira vai estar mais avivada do que nunca. A igreja das nações, a igreja cristã, ela vai ser levantada por um avivamento, vai ser alcançada por um avivamento. Nas janelas dos apartamentos estão cantando porque Ele vive, posso crer no amanhã. A gente nunca ouviu isso antes, Valber, nós estamos ouvindo hoje. Está acontecendo no mundo espiritual. A igreja está voltando, a nação está voltando. Você que me assiste, volta depressa. Volta depressa para o Senhor, antes que Ele volte. A segunda lição que eu tenho, quando leio esse texto, quando é que uma pessoa perde Jesus no caminho, pastor? Quando pensamos que Jesus está entre os parentes e amigos. O versículo 44 do texto que lemos diz assim: pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. Tem muitas pessoas tentando ou pensando que pelo fato de que eu tenho uma mãe que ora por mim, eu tenho uma esposa, um marido, você tem alguém que ora por você, que está tudo bem. Não está bem não. Você tem que buscar o Senhor. José e Maria perderam Jesus no caminho, os pais perderam o filho no caminho. E detalhe, eles pensavam, está tudo bem, ele deve estar com os familiares, ele deve estar com os amigos. Então se está com os amigos, está tudo bem. Não está tudo bem. Se Jesus está trabalhando na vida da sua esposa, busque o Cristo da sua esposa. Se Jesus está trabalhando na vida dos seus pais, busque Cristo através do testemunho dos seus pais. Se o teu filho tem buscado ao Senhor, você que está aí agora me assistindo, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Não pense que pelo fato dele estar no meio da família, porque você tem uma mãe que ora por você, porque você tem alguém que intercede por você, está tudo bem, pastor. Não está. Você não vai ser salvo por causa da oração da sua mãe e do seu pai. Você vai ser salvo quando você assumir um compromisso, se arrepender dos seus pecados e confessá-los ao Senhor e deixá-los. É uma decisão individual, é pessoal. Salvação é pessoal. Nós precisamos buscar o Senhor hoje, rápido, urgente. Por isso, o Senhor tem permitido isso tudo. Por que é que o Brasil tem vivido esse caos? Por que é que as nações têm vivido, pastor, esse sofrimento todo? Porque perdemos Jesus no caminho. E eu vou continuar repetindo isso o tempo até o final desse sermão. Perdemos Jesus no caminho. Precisamos voltar. Precisamos procurar Jesus. E a terceira e última lição: quando é que nós descobrimos que alguém perdeu Jesus no caminho e essa perda fez com que gerasse para nós dores, tristezas, vazios, sofrimentos? Assim como o filho pródigo de Lucas 15, né? Que se afastou da casa do pai e depois ele reconheceu: peraí, eu perdi tudo que eu tinha, vazio, fome, frio, nudez, estava lá sozinho. E aí ele resolveu voltar ao Senhor. E a terceira lição que eu vejo disso aqui é quando as pessoas procuram Jesus no lugar errado. A gente fala assim: perdeu Jesus no caminho. Por quê? Porque está procurando Jesus na bebida, está procurando Jesus nas festas, está procurando Jesus. Por quê? Porque estão procurando preencher um vazio que só Jesus preenche. Sabe esse vazio que você sente agora? É a ausência do Cristo. É a ausência de Jesus. Perdeu Jesus no caminho, aí agora quer preencher esse vazio através de coisas fúteis, através de práticas mundanas. É promiscuidade, é pecado. Perderam Jesus no caminho. O Rio de Janeiro perdeu Jesus no caminho, irmãos. Depois daquilo que aconteceu na apoteose aqui no carnaval, e nós não vimos os meios de comunicação, ninguém se levantou para falar: peraí, está errado, isso não podia ter acontecido, isso não pode estar acontecendo, não se pode brincar com Cristo dessa forma, não se pode zombar de Cristo dessa forma, não se pode fazer isso. Irmãos, querido ouvinte, se você tem procurado em vários lugares a paz que você não encontrou ainda,
eu digo que você vai encontrar só em Jesus. Não é na Igreja Batista Renovada, não é na Igreja Católica, nem na Assembleia de Deus, não. Você vai encontrar o preenchimento para esse vazio da tua alma quando você voltar para Jesus. Quando você se voltar para Jesus, na compreensão que você é um cara inteligente, é uma mulher inteligente, você vai entender que em algum momento da sua caminhada você perdeu Jesus no caminho. Ausência de paz, ausência da manifestação do Espírito Santo, é porque alguém perdeu Jesus no caminho. Davi, quando descobriu isso, que ele perdeu o Senhor, o Deus de Israel no caminho, ele diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Estava sem paz de espírito, estava vazio Davi estava oco quando ele escreve isso. Torna a dar-me a alegria da salvação. Ou seja, eu estou triste, a minha alma está triste, a tua alma está triste. Pode ser a ausência de Jesus. Jesus está longe. Você precisa trazê-lo de volta hoje. Você precisa convidar Jesus hoje depressa. Tem muita gente procurando nos lugares errados. Ele só pode ser encontrado aonde? Versículos 46 e 47. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus estava pregando a palavra. Você encontra Jesus agora, enquanto eu prego a palavra, ele está aí na sua casa. Ele estava no templo pregando, não estava? José e Maria encontraram ele lá pregando. Você pode encontrar Jesus agora através desse sermão. Através dessa palavra de reflexão, você pode encontrar Jesus e dizer para ele no teu lar: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço o meu estado, eu reconheço como eu estou hoje, eu reconheço essa mensagem como sendo algo que aconteceu na minha vida. Ao longo da minha trajetória, da minha caminhada, eu me afastei do Senhor e eu quero voltar, eu preciso voltar. Você faz isso agora. Reconheça isso na tua casa, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso me reconciliar. Os nossos canais de comunicação estão abertos e nós teremos alguns pastores aí para falar com vocês via WhatsApp, Facebook, o endereço do site da igreja, do Facebook. Você pode mandar sua mensagem lá, você pode se comunicar com a gente falando: eu ouvi a palavra e eu quero entregar a minha vida a Jesus. A gente vai orar por você daqui a pouquinho. Eu vou orar por você, ou algum pastor que está nos acompanhando. Vou pedir para ligar para você, para acompanhar você. Você que está entregando a sua vida a Jesus, glória a Deus, alguém vai ligar para você daqui a pouquinho. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloca lá o seu telefone de contato, a gente vai ligar para você. Vou orar por você pelo telefone daqui a pouquinho e vou dizer para você: meu irmão, seja bem-vindo de volta para a casa do Pai. Seja bem-vindo de volta, porque o problema, como disse no início, não é o coronavírus, o problema é o inferno. Porque bem-aventurados aqueles que não sofrerem o dano da segunda morte. Porque eu creio que um dia nós dormiremos e estaremos com o Senhor na eternidade. Mas quando do julgamento, todos nós seremos julgados, seremos absolvidos ou condenados. E aí você sabe como está a sua vida. Para chegar diante do tribunal hoje, como é que estão as suas mãos? Como é que está a sua vida? Como é que você está diante do Senhor hoje? Se a trombeta tocar daqui a pouquinho, porque estamos em meio à pandemia ainda, estamos no início dela aqui no Brasil praticamente, e se acontecer a volta do rei, se acontecer o retorno do Pai durante esse período, o noivo volta, nós a igreja somos a noiva, o que vai acontecer com você? Pare e pense, volte para Jesus antes que Ele volte. Se você perdeu Jesus no caminho, essa é a palavra de reflexão, essa é a palavra que eu deixo para você.